Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Sou eu de novo, irmãos. É meio puxado, né? Mas glória a Deus. A irmã Sandra não estava aqui ontem, então, né? Glória a Deus. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. E vamos então abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos estar lendo do 20 ao 37. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 37, versículo 20. Lucas, capítulo de número 17, versículo 20 ao 37. Aleluia. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, aproveita e vai abrindo o seu coração também. Vai pedindo ao Senhor que venha falar contigo. Vai pedindo ao Espírito Santo que venha falar nesta manhã. Porque de mim mesmo eu não posso fazer nada. Mas nós estamos aqui porque nós cremos que o Espírito Santo está no nosso meio. E Ele é quem vai falar nesta manhã. Amém? Amém. 17, versículo 20 ao 37. Amém? Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Em algumas traduções, está entre vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas, moendo, e uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Vamos orar comigo. Senhor Deus Pai querido, nesta manhã, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor. Pai, já oferecemos a Ti o nosso louvor. Senhor, abrimos os nossos corações e fizemos o compromisso contigo. Não um compromisso da boca para fora, mas desejamos verdadeiramente Te servir. Por isso, Senhor, meu Deus, chegamos na hora em que o Senhor vai falar conosco. Pai, temos sede de ouvir a Tua voz, temos sede da Tua palavra. A Tua
tua palavra que nos alimenta. Por isso, Senhor, nesta manhã, vem falar conosco, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, na condição de canal. Senhor, Tu sabes que eu sou limitada. Tu sabes, Senhor, meu Deus, as minhas condições. Mas, Senhor, eis aqui um povo que precisa ouvir a Tua voz. Por isso, ó Pai, usa a minha vida, Pai, e trabalha, Senhor, no coração de cada um. Que cada ouvido venha estar atento a ouvir a Tua voz, ó Pai. Tira todo impedimento. Tira, Senhor, meu Deus, toda barreira humana. Em nome de Jesus. Vês que nós possamos juntos nesta manhã, ó Pai, entender a Tua revelação, entender o Teu querer nas nossas vidas, e que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos. Glorifica o Teu nome mais uma vez neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, amém? As crianças vão para a salinha? Vão lá, né? Amém. Hoje a tia não vai estar com vocês. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aleluias. Nós acabamos de ler algumas passagens, nós acabamos de ler algumas palavras do nosso amado Mestre Jesus. Nós vemos aqui no versículo 20 que os fariseus, preocupados com o reino de Deus, foram até Jesus e perguntaram: quando virá o reino de Deus? E Jesus, falando para ele que o reino de Deus não era visível aos olhos. Ele sabia que os fariseus tinham vontade, conheciam o reino de Deus como um reino messiânico, como um reino de um rei que viria, um líder político que viria para libertá-los. Mas Jesus estava falando que o reino de Deus, ele não é visível. O reino de Deus é espiritual. E o que é reino de Deus? Alguém sabe me dizer o que é reino de Deus? Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós oramos, venha a nós o teu reino, o que os irmãos entendem sobre isso? Eu já vi muitos achando, até tem um ditado que minha mãe dizia muito: para você é só venha a nós o vosso reino, né? Significando o quê? Venha o teu reino, venha as tuas bênçãos, venha as tuas beneficências. Mas na verdade o reino de Deus significa o seu poder, toda a sua vontade se cumprindo nas nossas vidas. Então o reino de Deus não é visível aos nossos olhos. O reino de Deus é toda a vontade dele se cumprindo em nossas vidas. Então quando nós oramos: venha a nós o teu reino, venha, seja feita a tua vontade, venha o teu domínio sobre nós, venha o Senhor dirigir as nossas vidas, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim no céu como na terra. Muitas vezes nós invertemos, queremos que no céu seja feito como nós queremos que é na terra, mas é o contrário. Como reflete no céu, assim tem que ser nas nossas vidas. Então logo de cara no primeiro versículo, Jesus falando para aqueles homens que o reino de Deus não era como eles esperavam, o reino de Deus não era como eles achavam que tinha que ser. O reino de Deus estava entre vós, como ele escreveu. Na minha Bíblia está dentro de vós, nas outras Bíblias está entre vós. E essa interpretação, ela é bem clara, de dizer que o reino estava entre eles. Jesus estava dizendo que o próprio Jesus estava entre eles, estava ali mostrando as verdades do reino, mostrando a vontade de Deus, como o reino de Deus serviria. Mas aí, depois disso, ele parou de falar com aqueles fariseus, aqueles escribas, e ele se dirigiu agora aos seus discípulos. E ele continuou dizendo: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Virá o tempo em que desejareis que eu esteja convosco. Numa outra passagem, alguns foram perguntar para Jesus por que os discípulos de João jejuam tanto
e os seus discípulos não jejuam, estão festejando contigo? E Jesus falou: quando o noivo está junto, não há motivo para jejuar, há motivo para festejar. Mas quando eu for, então eles jejuarão, eles buscarão, eles esperarão pela minha volta. E aqui Jesus estava dizendo que chegaria um tempo em que as pessoas desejariam que Cristo voltasse, desejariam ver Jesus voltando para libertar, para tirar nós desse sofrimento. Foi cantado aqui sobre a vinda de Jesus, foi cantado aqui que estamos passando por momentos difíceis, e a igreja, ela aguarda, a igreja, ela geme, aguardando a vinda de Cristo. E aí ele continua falando como que seria a vinda dele. Seria como relâmpago, seria visto por todos. E depois ele começa a mostrar como que seria, como que aquela geração estaria. Em Mateus 24 nós vemos ali os sinais da volta de Cristo. Todos aqui estão cansados de saber que Cristo estaria próximo de voltar, quando haveria aqueles acontecimentos que está acontecendo nos dias de hoje. Mas hoje eu quero mostrar um outro lado, que mostraria que nós estamos vivendo no tempo do fim. Jesus disse ali que seria como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Nós estamos vivendo esses dias, estamos vivendo os últimos dias. Se nós analisarmos como a nossa geração está vivendo, ela está exatamente como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Vocês vejam que essas características, comer, beber e casar, são praticamente 3 necessidades básicas do ser humano, não é verdade? Nós comemos, bebemos, e muitos aí doidos para casar, né, irmã Sandra? É necessidade, tem que casar. E aí nós vemos que o ser humano, se nós formos ver a vida, do que é mesmo? Trabalhamos para quê? Para comer. Temos necessidade de quê? De beber e constituir família, casar. Então as pessoas no tempo de Noé estavam preocupadas em comer, beber, casar e se dar em casamento. Assim está a nossa geração. As pessoas preocupadas com o que há de comer. Nós estamos aqui 11 horas da manhã, né? Eu espero que aqui ninguém já esteja pensando que vai comer no almoço. Ou será que tem alguém aqui pensando? Misericórdia. Vamos deixar para pensar depois. Mas é isso que rege a maioria da humanidade. O que eu vou comer? O que eu vou beber? E nesse comer e beber entra todas as outras necessidades. O que eu vou vestir? Onde eu vou morar? E as pessoas, elas estão preocupadas com isso. Com quem eu vou casar? E estão esquecendo do principal. Nós vemos também que profeticamente nós estamos vivendo nesses dias, quando ali o apóstolo Paulo falou ali em 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. O apóstolo Paulo também profetizou. Ele diz que nos últimos dias muitos se afastariam da fé, muitos apostatariam da fé, né? E que muitos iriam dar ouvidos a falsos mestres, ia dar ouvidos a espíritos enganadores. Então nós estamos vivendo num tempo de falsos mestres, de tempo de abandono da fé, tempos de ação de demônios, pessoas deixando de ouvir a palavra de Deus pura e genuína para ouvir demônios, espíritos enganadores.
E estamos vivendo época onde falsos mestres têm se levantado de forma tão grandiosa no meio da igreja que as pessoas, muitos já não conseguem mais discernir. O próprio Jesus disse que muitos, até mesmo os escolhidos, seriam enganados. É essa geração, é esse tempo que nós estamos vivendo. Paulo também falou ali em 2 Timóteo 3:1. Quem quiser abrir comigo, vamos abrir lá para ler. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Quem for rápido, eu vou estar lendo aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nós vemos aqui 18 características de pessoas que seriam pessoas que buscavam os seus benefícios próprios, amantes de si mesmo, pessoas egoístas, pessoas mais preocupadas com o seu bem-estar do que com o bem-estar do próximo, pessoas mais cheias de ego do que se preocupando com outras pessoas. Então nós vemos a semelhança desses tempos que o apóstolo Paulo escreveu com os tempos de Noé. Nos tempos de Noé, as pessoas estavam preocupadas em quê? Em comer, beber, casar e dar-se em casamento. E nos tempos aqui, nos últimos tempos que o apóstolo Paulo descreveu, seriam pessoas que eram egoístas, pessoas amantes de si mesmo. 18 características que mostram, que revelam uma sociedade antropocêntrica. O que é antropocentrismo? Antropo, homem, centrismo, centro, no centro, homem no centro. Nós estamos vendo uma sociedade que o homem, a vontade, o desejo do homem está no centro. Não mais Deus no centro, não mais a vontade de Deus no centro, mas o bem-estar do homem. É esta sociedade que nós estamos vivendo. E não precisa ir muito a profundo, é só nós dar um clique no computador, nós vamos ver como a nossa sociedade está terrível, como a nossa sociedade está cada dia mais denegrida, cada dia mais afastada das coisas de Deus, ou até mesmo afastada das feições verdadeiras. Estão odiando uns aos outros, estão fazendo coisas terríveis. E ali, nos dias de Noé, lá no versículo 6, no capítulo 6 de Gênesis, Deus, Ele olhou a maldade das pessoas e Ele se arrependeu. O pecado era tão grande, a maldade era tão grande, que Deus desejou destruir aqueles homens. Aqueles homens, como foi pregado por Jonathan Edwards naquele sermão, homens pecadores nas mãos de um Deus irado. A natureza já estava querendo vomitar aqueles homens. Aqueles homens tinham seus pecados já como um gancho, empurrando eles para baixo. De tão tamanho que era o pecado, a abominação. Deus, que nós não vemos Deus falar de se arrepender na Bíblia, nas outras partes, mas nós vemos aqui que Deus se arrependeu de criar a humanidade, de tão sujo que estava, de tão abominável era o pecado do homem. Lá no versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E Deus disse: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, todo réptil e até as aves, porque me arrependo de os haver feito. A maldade
fez com que Deus se arrependesse, fez com que Deus tivesse o desejo de dissipar, de destruir a humanidade. Porque eram pessoas amantes de si mesmo, pessoas que cometiam abominações terríveis diante de Deus. Mas voltando aqui em Timóteo, vamos continuar no versículo 5, que é o que mais nos assusta. Olha o que fala aqui no versículo 5: tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Nós vemos aqui algo assustador, porque quando nós falamos que a nossa sociedade é de pessoas que pensam em si mesmo, de pessoas egoístas, de pessoas arrogantes, de pessoas desobedientes, nós falamos, nossa, é mesmo, olha, tá desse jeito mesmo, esse mundo tá desse jeito mesmo, tá cheio de pessoas assim. Mas aí no versículo 6, pessoas que têm aparência de piedade. Isso está dizendo que está acontecendo na casa do Senhor, está acontecendo no meio do povo de Deus, está acontecendo no meio de pessoas que professam o nome do Senhor, de pessoas que abrem os lábios para adorar ao Senhor, mas negam a piedade, o poder da sua piedade com as suas obras malignas. É uma situação muito dura que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesse tempo horrível, nesse tempo onde não se dá mais para confiar em ninguém. As pessoas, elas estão assim, nos púlpitos estão pregando somente palavras para agradar as pessoas. Nos púlpitos estão somente falando coisas que amassageiam o ego, que traz o antropocentrismo. É essa geração que nós estamos vivendo. E Jesus continua dizendo ali, esta é como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se casamento. E também como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Até que saiu Ló de Sodoma, choveu o fogo do céu, enxofre e destruiu a todos. Assim também será no dia que o Filho do Homem se manifestar. E aí ele coloca um versículo, uma advertência. Ali Jesus fala no versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem aqui conhece a mulher de Ló? Quem aqui sabe da história da mulher de Ló? Sabe, irmã Sandra? Mulher de Ló? Não sabe, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus fazendo uma advertência aqui, uma das melhores e maiores advertências que Jesus fez. Este versículo ele não estava aqui à toa. Ele estava dizendo para os discípulos e para quem estava ouvindo ele: quando estiver acontecendo tudo isso, serão dias difíceis, serão dias como os dias de Noé. As pessoas preocupadas consigo mesmo. Será como os dias de Ló, onde o pecado era tão abominável, né? O homossexualismo, as abominações sexuais eram tão grandes, tão terríveis. E aí ele falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem foi a mulher de Ló? Ela não tinha nome. Nós não sabemos, ela tinha nome, mas nós não sabemos o nome dela. Ela só é conhecida na palavra de Deus como a mulher de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, saiu da terra de Abraão e foi junto com Abraão seguir a vontade de Deus. Foi com Abraão para os caminhos onde Deus havia chamado. Deus havia chamado Abraão, pedido para ele sair da parentela dele, que iria para um lugar que ele iria mostrar. Deus chamou Abraão para uma aliança, um compromisso, um relacionamento. Assim Abraão, conhecido como amigo de Deus. E Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. E esse sobrinho foi junto com Abraão.
Só que em determinada caminhada, eles tinham, tanto Abraão como o sobrinho, eles tinham muita criação, tinha muitas ovelhas. E aí o pasto já estava pequeno para aquelas duas famílias, então eles se separaram. E Abraão falou: olha, Ló, tem essa parte e tem essa outra, escolhe. E Ló, olhando aquele verde bonito, certamente os seus olhos agradaram do que era bonito e escolheu ir para a parte que parecia fértil. E Abraão foi para outro lado. Só que quando Ló foi para este lado, ali estava então a cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade que não servia a Deus, uma cidade de pessoas idólatras, pessoas pecadoras. O pecado era tão grande que as pessoas, elas cometiam abominações nas ruas, homem com homem. Era daí que sai a palavra sodomismo. Sodomismo, quando quer dizer, quando a pessoa é homossexual, sodomismo vem justamente deste nome, dessa cidade, Sodoma. Então Ló, sobrinho de Abraão, Ló, conhecendo o Deus de Abraão, sendo um homem justo, como está escrito lá em 2 Pedro 2, versículos 7 e 8, que Deus livrou o justo Ló, sendo um homem justo, justificado, foi habitar nesse lugar de pessoas que não serviam a Deus, que não conheciam a Deus. E nós não sabemos se a mulher de Ló saiu de junto com Ló, ou se ele casou-se lá em Sodoma. Mas nós sabemos que esta mulher, embora servisse ao Deus verdadeiro, embora conhecesse ao Deus verdadeiro, esta mulher, ela tinha o seu coração apegado nas coisas daquela cidade. Nós vemos que quando Deus ia destruir Sodoma, porque ali estava muito feia a situação, lá no capítulo 18, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado a mim. Deus chegou diante de Abraão e falou para Abraão: Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o seu pecado tem se multiplicado. E Abraão, sabendo que o seu sobrinho estava lá, começou a falar: Senhor, se tiver 50 justos ali, o Senhor vai destruir a cidade por causa dos que são injustos? E aí Deus falou: não, se tiver 50, eu vou poupar essa cidade. E Abraão continuou: se tivesse, Senhor, deixa eu te perguntar mais uma coisa, se tivesse 45 justos ali, o Senhor destruiria? E o Senhor respondeu: não, se tiver 45 eu não destruirei. E Abraão, sabendo que a família dele não era 40 pessoas, não era 45, continuou: Senhor, deixa eu insistir mais um pouco, se tiver 40 o Senhor destruiria? E Deus falou: não, se tiver 40 justos naquela cidade, eu não destruirei por causa desses 40 justos. Mas Abraão sabia que não era 40, e Abraão continuou falando: e se tiver 30, e se tiver 25, e se tiver 20, até que ele chegou: Senhor, deixa eu te perguntar pela última vez, e se tiver 10, o Senhor destruiria aquela cidade? E Deus falou: não, se tiver 10 justos ali, eu não destruiria. Então Abraão ali intercedendo, porque Abraão tinha uma família ali, Ló estava ali com sua família, e Abraão intercedeu. E por causa da intercessão de Abraão, que era temente a Deus, que era amigo de Deus, Deus então enviou anjos ali em Sodoma a falar com Ló: Ló, sai dessa cidade, porque vai cair fogo e enxofre nessa cidade, porque o pecado tem subido diante de Deus, e Deus vai destruir essa cidade, mas você sai dessa cidade com a sua família. Nós vemos ali que aqueles anjos falaram, e tem todo, depois vocês lêem, lá em Gênesis 18, depois vocês lêem essa história, e aí nós vemos que os anjos falaram para Ló: sai, mas não olhe para trás. Ló tinha filhas, e as filhas eram casadas, e os
os genros não quiseram ir, não acreditaram, porque eles já estavam tão envolvidos naquela cultura, naquela vida pecaminosa, aquilo era tão comum para eles, que eles não acreditaram, eles quiseram ficar. E Ló saiu então com suas filhas e com sua esposa. E aí a ordem do anjo foi: não olhe para trás, haverá destruição, vai e não olhe para trás. Mas a mulher de Ló diz na palavra do Senhor que ela olhou para trás, e no momento em que ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Ela ficou parada como uma estátua de sal. E aqui Jesus dando essa advertência, falando para nós lembrarmos da mulher de Jó. Note que Jesus não escreveu aqui: não seja como a mulher de Ló. Não seja como a mulher de Ló. Jesus falou assim: lembre-se da mulher de Ló. Por que Jesus falou lembre-se? Porque nós estamos propícios a esquecer das coisas. São as coisas da vida, os problemas da vida nos faz esquecer muitas coisas, nos faz esquecer da palavra de Deus, da promessa de Cristo que viria buscar a sua igreja. E aqui Jesus falou: lembrai da mulher de Ló. Não sejam como a mulher de Ló, que olhou para trás. Mas esse olhou para trás, antes, quando eu era criança, eu achava assim: não, a mulher de Ló, ela olhou para trás por curiosidade. Ela estava correndo, né? Ela estava sendo salva, mas ela parou e olhou para trás por curiosidade. Mas na verdade não é isso. Ela olhou para trás porque o seu coração estava pegado naquela cidade pecaminosa. Ainda que ela estava dentro de um lar cristão, vamos dizer assim para os nossos dias, ainda que ela estava dentro de uma família que servia o único Deus verdadeiro, o coração dela estava impregnado com as coisas daquela cidade, com as coisas daquele mundo. E não é assim nas nossas vidas. Não adianta nós estarmos na casa do Senhor todos os dias, ouvirmos palavras poderosas, ouvimos palavras genuínas vinda do trono de Deus, se os nossos corações não estiver disposto a largar tudo isso por amor a Deus, nós vamos quase ser salvos. Essa mulher, ela se aproximou pertinho da sua salvação. Estava determinado para ela ser salva, mas por ela ter olhado para trás, pelo coração dela, ela ter se afastado fisicamente daquela cidade, mas o coração dela estava impregnado naquela cidade, impregnado naquelas práticas, impregnado naquilo que aquela cidade tinha. Era uma cidade próspera, era uma cidade talvez bonita, porque olha o que Jesus falou aqui: eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Eu imagino uma cidade linda, eu imagino uma cidade luxuosa, eu imagino uma cidade confortável. É duro sair do conforto, é duro sair do bem bom para ouvir a voz de Deus. E nós estamos vivendo nesses dias, quantas pessoas têm olhado para as suas vidas de comodidade e não têm ouvido o chamado de Deus. A salvação está às portas, Cristo está às portas, deseja salvar, mas quantas pessoas estão como a mulher de Ló, olhando para trás, apegadas nas coisas lá daquela cidade, apegada nas coisas deste mundo. Meus queridos irmãos, nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. A nossa alegria, o nosso querer, o nosso desejar tem que ser nas coisas do céu. Nós não podemos ficar querendo edificar aqui, construir aqui, ter aqui. Nossa passagem aqui, ela é pequena, ela é temporária. Temos que buscar as coisas do céu. Eu não sei se foi o apóstolo Paulo, eu sei que está numa das cartas, ele diz:
Se eu esperar em Deus somente nesta terra, eu serei do maior dos miseráveis. Se nós esperarmos em Deus para ser abençoados somente nessa terra, nós seremos os maiores dos miseráveis. Deus nos chamou para habitar os céus. Deus nos chamou para viver uma vida conforme o reino de Deus. Como Jesus falou, o reino de Deus não é desta terra, não é o que está aqui, mas é o que está no céu. E nós somos cidadãos do céu. Nós não podemos ficar como a mulher de Ló, olhando para as coisas deste mundo, apegado nas coisas deste mundo. Nós vemos então que ela professava, entre aspas, uma fé verdadeira por causa do seu esposo Ló. Ela tinha vantagens porque ela ouvia a palavra verdadeira. Ela teve vantagens porque ela teve o livramento por causa de Abraão. Eu nem sei dizer se é por causa de Ló, porque nós vemos que Ló não foi um bom pai de família. Ló não ensinou direito, porque aí nós vemos o reflexo dessa mulher e o reflexo das suas filhas depois, que até provocaram incesto. Mas eu não quero entrar aqui no detalhe de Ló. Eu quero entrar aqui na fidelidade de Deus para com seu servo Abraão. Ele intercedeu e Deus então deu esta vantagem, esse privilégio para aquela mulher de ser salva. Mas ela não aproveitou, porque o coração dela estava voltado para as coisas da terra. Podemos desfrutar da bênção de Deus, podemos desfrutar até mesmo da bondade de Deus, até mesmo das riquezas de Deus aqui na terra, mas nós não podemos nos apegar a isso. Nós temos que desejar estar com o Senhor, estar louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Outra coisa que esta mulher fez de errado, que ela não deu crédito a Deus. Ela não deu valor ao que estava acontecendo. Muitas pessoas têm brincado com Deus. Muitas pessoas não têm levado a sério o que Deus está falando. Deus tem falado nos nossos dias, que nós estamos vivendo nos últimos dias, em que o pecado está aumentando, em que as pessoas estão se apostatando da fé. E Ele está falando para nós ficarmos firmes, para nós vigiarmos, para nós lançarmos mão dos cuidados dessa vida para servi-lo. E muitos estão achando que Deus está de brincadeira. Ela não levou Deus a sério. Quando os anjos falaram não olhe para trás, ela não obedeceu. Quantas pessoas estão brincando com Deus, como foi demonstrado aqui no teatro na semana passada. Jesus vai voltar? Que nada, eu já ouço a história, Jesus vai voltar nada, e falta muita coisa ainda. Aí entra os achismos. Eu acho que não vai voltar por causa disso, eu acho que não vai voltar por causa daquilo. Mas nós não podemos ir atrás de achismos. Nós temos que ver os sinais, o que está acontecendo. E Jesus dá esta advertência, mostrando que a vinda dele seria como nos dias de Noé, que enquanto Noé estava ali pregando, enquanto Noé estava ali fazendo a vontade de Deus, as pessoas estavam gozando de boa vida, estavam buscando os seus deleites, estavam buscando a sua própria vontade, o seu próprio querer. Mas nós temos que ver que nós estamos verdadeiramente passando por dias difíceis. Aleluia. E nós não podemos ser então como a mulher de Ló. Lembrai da mulher de Ló. Lembrai, não seja como a mulher de Ló, preocupado com as coisas desse mundo, apegado com as coisas deste mundo. Cristo está voltando. Vai acontecer uma grande tribulação, vai acontecer. Nós estamos já sentindo o princípio das dores. Não há mais paz, não há mais lugar onde nós podemos ter um pouquinho de paz, a não ser na casa do Senhor, a não ser na presença do Senhor. Jesus está voltando e nós temos que atender o chamado de Deus para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos todas essas coisas
nós vemos, vocês conseguem reconhecer juntamente comigo que nós estamos vivendo os tempos de Noé? Amém? Quem crê que nós estamos vivendo o tempo de Noé? Não crê, irmão? Levantou a mão. Já puxa. Não, aqui é por livre e espontânea pressão, né, irmãos? Glória a Deus. Depois, quem crê, nós estamos vivendo os tempos de Noé. As pessoas preocupadas consigo mesmo, as pessoas preocupadas em serem abençoadas, em terem vida boa, em terem um casamento bom, em ter uma vida próspera, em ser feliz. Enquanto Jesus está às portas, pedindo para nos consertarmos, pedindo para nós vigiarmos, porque Ele está às portas. Nós vemos quão terríveis são os dias de Noé e quão terríveis são os dias de Ló. Mas você sabia que em meio a tanta desolação dos dias de Noé tinha algo bom? Vocês acreditam? Quem acredita aqui que no dia de Noé tinha algo bom? Não sabe? Eu vou mostrar para vocês. Mesmo tendo coisas tão terríveis, tinha algo bom nos dias de Noé. Sabe o que é? Noé. Amém? Amém. Quem entendeu? Vou falar de novo. Amém? O que tinha de bom naqueles dias onde as pessoas não agradavam a Deus, onde o pecado subia como um podridão diante de Deus, aonde Deus queria destruir? Tinha algo bom, tinha Noé. Aleluia. Noé era justo. Noé, como diz a palavra de Deus, andava com Deus. Sabe o que eu aprendo aqui nesta manhã? Que mesmo nós passando por todas essas coisas ruins, há uma esperança, há uma luzinha brilhando no fim do túnel, há uma esperança. Deus tem procurado nesta geração algo de bom. Ele tem procurado Noé. Será que tem Noé nesta manhã, nesta igreja? Deixa eu ver se tem Noé aqui. Pessoas que andam com Deus, pessoas que ainda ouvem a voz de Deus, aleluia. Pessoas que ainda têm o seu coração temente ao Senhor, ainda que muitos estão preocupados com seus próprios deleites. Há aquelas pessoas que querem e desejam fazer a vontade de Deus. Por Noé ser um homem de Deus, por Noé andar com Deus, é o que nós estamos aqui hoje. A humanidade não foi destruída por completamente, os animais não foram destruídos por completamente, porque havia ali, naquela geração pecaminosa, 8 pessoas: Noé, sua esposa e seus 3 filhos e 3 esposas. 8 pessoas. Deus contou com uma família que quis fazer a diferença, uma família que abriu o coração e quis andar, sabe aonde? Na contramão. Enquanto todos estavam preocupados em comer, beber, se vestir, trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, casar, ser feliz, encher a terra de filhos, eles estavam preocupados em fazer a vontade do Senhor. Aleluia. O Senhor procura aqui nesta terra, ainda que estamos passando por momentos difíceis, de tribulação, de pessoas egoístas, Ele procura pessoas que têm o seu coração aberto e que querem fazer a vontade do Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Temos que abrir os nossos corações para fazer a vontade do Senhor. Temos que ousar a ouvir aquilo que ninguém ouviu, a fazer aquilo que ninguém ouviu. Pense, quando Deus falou que ia destruir aquela cidade, Deus não falou assim: ó, Noé, eu vou destruir, tá? Faz aí e logo logo vou destruir. Não, Deus ainda deu tempo. Noé demorou aproximadamente acima de 100 anos para construir aquela arca, aquele barco enorme, aquele navio enorme. Imagine uma cidade onde nem chovia.
aquele homem construindo ali, e construindo, e colocando madeiras, e a sua família. Tem aquele clipe do Diante do Trono, na Arca de Noé das crianças. Toda vez que eu vejo aquele clipe eu choro, que ele tá lá, o bonequinho serrando, trabalhando, fazendo, enquanto as pessoas curtindo, vendendo, comprando, casando, separando, casando de novo, e Noé ali fazendo a arca, dia após dia, Noé trabalhando, obedecendo a voz do Senhor, ainda que todos à sua volta não faziam. Será que você tem coragem de ouvir a Deus e parar de ouvir as pessoas? Será que você tem coragem de ir na contramão das pessoas? Ah, não, gente, isso aí é loucura. Na igreja tal não estão fazendo isso. Não, fulano de tal está pregando que agora é certo. Esses dias eu ouvi um pastor pregando, dizendo que o suicídio, Deus não condena o suicídio. E aí, multidões seguindo um tipo de gente assim. Será que nós estamos dispostos a ir contra tudo? Contra esta geração, contra este domínio maligno? Essa geração está sendo dominada por falsos profetas, por espíritos enganadores, espíritos que falam: não, seja assim mesmo, Deus te ama assim, continua assim, seja feliz, você vai ter o melhor desta terra. Será que nós vamos ficar seguindo essas pessoas e não vamos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, que nos diz para nos consertar, que nos diz para nós consertarmos as nossas vidas e estar preparados? Noé estava ali dia após dia construindo aquela arca, enquanto as pessoas rindo, se alegrando. Talvez, eu não sei, mas eu posso imaginar, porque Noé era um ser humano também, os filhos de Noé eram ser humano. Quem sabe naquele calorzão, as pessoas curtindo, e eles ali serrando, martelando, e pensando: eu bem que podia parar um pouquinho, esse negócio não vai dar nada em não, já passou 50 anos, 60 anos, não vai dar em nada não. Mas eles não fizeram isso. Eles seguiram a obediência, eles seguiram o chamado de Deus para fazer o que Deus tinha mandado. E eu sei de uma coisa, que Deus irá fazer, irá falar somente com aqueles que têm o seu coração voltado para Deus, aqueles que têm realmente sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo tem falado nos nossos dias. Sejamos nós como Noé, sejamos nós pessoas que andem na contramão, que venham abrir mão de todas as coisas para servir a Deus. Aleluias. Nunca, em todos os tempos, se houve a necessidade maior do que sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nunca, em todas as gerações, houve necessidade maior de sermos direcionados, capacitados, cheios, usados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque se nós quisermos mudar a nossa geração, se nós quisermos ser como Noé, não é pela nossa sabedoria humana, não é pelas nossas estratégias, não é pelo Espírito Santo de Deus. É quando nós abrirmos os nossos corações e começarmos a interagir com o Espírito Santo de Deus, começarmos a querer trabalhar, a dizer: Espírito Santo de Deus, o que nós vamos fazer? Espírito Santo de Deus, eu quero mudar essa geração, eu quero fazer algo nessa geração. O que nós podemos fazer? O que acontece é que nós estamos numa época em que nós estamos assim, vem Espírito Santo de Deus, vem, como se o Espírito Santo de Deus estivesse longe. Essa semana eu fui confrontada com esta palavra. Para falar a verdade, Diácono Suzuki, eu tenho sido confrontada com esta palavra desde o dia que Deus usou o diácono para falar aqui. Desde o dia eu tenho sentido meu coração arder pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes nós vamos na nossa caminhada e vamos achando que a gente pode alguma coisa. Se eu ensinar certinho, as pessoas vão se converter. Se eu pregar os 3 pontos, se eu usar uma homilética perfeita, uma hermenêutica, se eu usar a exegese do
pessoas vão se converter. Mas eu aprendi que é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, é quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que nós estejamos prontos para o grande dia. E eu tenho sido confrontada com isso, porque muitas vezes nós pensamos que o Espírito Santo está tão longe, e a gente ora assim: vem Espírito Santo de Deus, faz aqui Espírito Santo de Deus. Mas sabe que a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo está dentro de você. Dentro de você. Irmã Sandra, está dentro de você. Irmã Luciana, o Espírito Santo está dentro de você. Está dentro de você, irmã Marilda. Está dentro do Senhor, presbítero Antônio. Está dentro de você, irmã Cleide. Está dentro de você, diácono Milton. Pastor, o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aí, diácono Osmar. O Espírito Santo está aí, irmã Kátia. Está aí, diácono Suzuki. Irmão José, está aí. O Espírito Santo está aí. Mas sabe o que a gente faz? A gente fica esperando que vai vir. Eu já falei, diácono Milton, o Espírito Santo está aí. Irmã Sayuri, está aí o Espírito Santo. Sabe por quê? A palavra de Deus diz: quando nós aceitamos, se você crê verdadeiramente em Cristo, o Espírito Santo está na sua vida como um selo. É um selo que é colocado para aquele que crê em Jesus Cristo. Mas não basta nós termos esse selo, temos que ser cheio, como o diácono Suzuki pregou aqui, temos que ser cheio. Então eu tenho o Espírito Santo de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus, mas nós temos que interagir com Ele para mudar essa geração. Nós temos que interagir com o Espírito Santo para ouvir aquilo que as pessoas não viram ainda, para fazer diferença nessa geração. Ou então vamos ser crentes superficiais, ou então vamos ser pessoas meia boca, pessoas em cima do muro. Hoje eu estou firme com Deus, amanhã eu estou mais ou menos. Não, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Temos que entender o chamado de Deus para esta geração. Noé entendeu o chamado de Deus para ele. Chamou ele para construir uma arca, chamou ele para fazer uma mudança ali. E o Senhor está nos chamando para entrar na arca de Deus. O Senhor está nos chamando para fazer a vontade de Deus. Mas nós vamos fazer se nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Abrir mão das coisas deste mundo e olhar para as coisas do céu. Abrir mão para as nossas necessidades humanas, pessoais, pequenas, mesquinhas, para fazer a vontade de Deus, para entender a vontade dos céus, para entender a vontade do reino. Aleluia. E eu volto aqui em Lucas 17, no versículo 20. Aí fica claro que Jesus falou: o reino dos céus não é visível. O reino dos céus, a vontade de Deus não é humana, a vontade de Deus não é material, a vontade de Deus é espiritual. Quando nós enchemos do Espírito Santo de Deus, então nós passamos a trabalhar no reino, a fazer coisas do reino, a fazer a vontade de Deus, a agir como pessoas do reino. Quem está entendendo? Quem está entendendo que o Senhor está falando nesta manhã? Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós largamos a vida de contenda, nós largamos este mundo dissoluto, assim como o apóstolo Paulo falou: não embriagais com vinho que traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Este mundo é dissoluto, este mundo é todo criminoso, todo atrapalhado, mas se nós enchermos do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver a vontade do reino se fazendo em nossas vidas, vamos ver a vontade do Pai se fazendo em nossas vidas. Eu falo para você, irmãos, eu não sei, talvez você veio aqui para ouvir outro tipo de palavra, mas o Senhor me incomodou para trazer esta palavra nesta manhã. Sabe por quê? O que é 20, 40, 50 anos que você vai viver nessa terra? Você pode viver nesta terra 50, 60, 70 anos, você pode até gozar de uma boa
saúde, você pode até conquistar os teus sonhos materiais, mas de que vale ganhar tudo e perder a sua alma e viver uma eternidade longe do Senhor? Aleluia. A mulher de Ló estava próxima da salvação. Ela quase, não basta ser quase, irmãos, não basta ser quase, temos que ser fiel até o fim para sermos salvos. Temos que ser fiel até o fim para sermos salvos. Aleluia. Eu quero que você visualize comigo. Eu ia trazer, acabei esquecendo, mas usa a sua imaginação comigo. Usa a sua imaginação. Visualize comigo uma corda bem comprida, uma corda que dá volta nesse lugar todo, nesse salão todo, uma corda que você não vê o fim dela. Imagina essa corda na minha mão, e na ponta desta corda um espacinho assim em vermelho, e olha a corda, você vê o final, como se não tivesse visto o final dela, e vê a pontinha dessa corda em vermelho. Deixa eu ver se eu tenho aqui vamos imaginar que essa corda, faz de conta que não tem fim, e o começo dessa corda é esse microfone. Imagina, a sua vida aqui na terra é esse microfone. Olha o tamanho, 20 centímetros. É a sua vida aqui na terra. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos. Aqui nessa terra está aqui, ó, 20 centímetros. Essa é a existência da sua vida, ó. Olha a corda, sem fim. Essa é a existência da sua vida. A sua vida aqui na terra é isso, ó, 20 centímetros. Aqui está depositado todos os seus sonhos, e está depositada a sua realização pessoal, financeira, realização profissional, familiar. Mas dá uma olhada para o restante da corda. Dá uma olhada para o fim dela, não tem fim. Sabe o que é isso? A sua vida aqui na terra é isso. Mas o restante, ó, o restante da sua vida vale a pena. O que você vai fazer aqui vai determinar o que vai ser a sua vida aqui no final. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aleluia. Irmãos, eu sei que é duro, eu sei que todo mundo quer ser feliz, eu sei que todo mundo quer gozar de paz, de alegria, mas olha aqui, vale a pena você lutar só por isso aqui e esquecer essa eternidade aqui? Então, um conselho dessa serva de Deus aqui, que é tão pequena, que tem buscado também, um conselho: prepara a tua vida aqui, para você ter onde viver aqui. Tá entendendo, irmã Sandra? Em nome de Jesus, prepara a tua vida aqui, irmã Sandra. Olha a eternidade que você tem que viver. Toma cuidado com o que você vive aqui, porque você tem uma eternidade para viver. Aleluia, aleluia. Nós temos que ser pessoas atentas ao que está acontecendo. Jesus está voltando. Jesus vai levar a sua igreja, e aqueles que ficar vai ser duro, vai ser triste. Pessoas que olham para trás ficam paralisadas na sua incredulidade. Pessoas que olham só para suas necessidades e não têm coragem de olhar para frente, de olhar para a mão do Senhor que está chamando, ficam paradas, estacionadas. Nós estamos aqui há 3 anos. Quantas pessoas estavam aqui cantando com a gente: Senhor, eu faço compromisso contigo, eu vou ser fiel a ti até o fim, Senhor. Cadê essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Olharam para trás, olharam para suas necessidades, não olharam para Jesus, não olharam para a eternidade que o Senhor tem proposto. Mas em nome de Jesus, você que está aqui, não olhe para trás, não olhe para os cuidados dessa vida, segue adiante, faça como o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Faça como o apóstolo Paulo, prossiga para o alvo, para a carreira que te foi proposta, para aquilo que Deus te chamou, para herdar a coroa da vida. Somente aqueles que irem até o fim, até o fim, até o fim. Não é aqueles que andam na metade, não é aquele que chegou 80%, mas é os que vão até o fim. Nessa
nesta manhã, vamos seguir firmes, irmãos, até o fim, para conquistar a coroa da vida. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus quer se manifestar entre nós. E eu quero perguntar para você, eu quero falar para você, se você deseja ser guiado pelo Espírito Santo de Deus a partir de hoje, se você deseja ser como Noé, se você deseja fazer a diferença nessa geração, se você deseja andar na contramão desta geração, se você deseja interagir com o Espírito Santo de Deus e crer que Ele vai fazer na sua vida o que Ele fez com a vida de Noé, que Ele vai fazer na sua vida, eu quero que você venha aqui à frente para eu orar com você.